Pessoal, bom dia. Hoje vamos abordar um pouquinho sobre as funções oxigenadas e relembrar um pouquinho sobre hidrocarbonetos. Para começar, a gente sabe que hidrocarbonetos é todo composto que tem em sua fórmula molecular carbono e hidrogênio. Então, todo composto que tiver carbono e hidrogênio eu chamo de hidrocarbonetos, tá certo? Se aparecer um oxigênio na minha fórmula molecular, eu já não vou. Aqui está o nosso primeiro exemplo de hidrocarbonetos, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho carbono e hidrogênio. Se vocês observarem, na fórmula não tem nenhum oxigênio. Se aparecesse um oxigênio, seria uma função oxigenada. Então, como é que eu vou dar nome a esse hidrocarboneto? É muito simples, a gente aprendeu. Primeiro, a gente vai localizar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É aquela cadeia que possui maior número de carbonos. Então, vamos começar daqui. 1, bota aqui, 2, 3, 4, 5. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Também seria minha cadeia principal, né? Tanto faz. Ela está em linha reta ou ela descer assim, tá certo? De qualquer forma, tem que ter 5 carbonos, por quê? Porque é a maior quantidade de carbonos, tá certo? Então, vamos lá. Vou numerar, tá certo? Essa cadeia principal. Lembrando que minha numeração tem que sempre começar pela ramificação, tá certo? O carbono que está mais próximo da ramificação. Então, eu vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? No carbono 2, se vocês estão vendo, eu tenho um metil aqui embaixo e tenho um metil aqui em cima. Então, como é que eu vou nomear? Nomear da seguinte forma: 2,2. Vou continuar. No carbono 4, a gente tem outro metil. Então, ó, vírgula 4, tracinho, metil, tracinho. A cadeia principal tem 5 carbonos. Então, pente, só tem ligação simples, não é isso? É um hidrocarboneto, termina em O. Então, esse composto seria 2,2,4. Agora, observem esses dois exemplos, tá certo? No primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia, tá certo? Insaturada. Por que ela é insaturada? Porque apresentou uma dupla ligação, tá certo? Só que essa cadeia, ela não é ramificada, então a gente chama de cadeia normal. Como é que eu vou colocar o nome desse composto? Primeiro, localizar a cadeia principal, né? Então, o composto, vocês estão vendo aí, que é o CH2, dupla ligação, CH2. Então, vê só. Primeiro que eu não posso começar por esse carbono daqui. Eu não posso numerar essa cadeia assim. Por que eu não posso fazer isso? Porque a prioridade aqui é a dupla ligação, tá certo? Se não tem ramificação, eu começo pela minha dupla ligação ou tripla ligação, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? CH2, dupla CH2. Eu vou começar a contar por aqui. Porque é o carbono mais próximo da dupla ligação. 2, 3. Então, como é esse meu composto? Se tem 3 carbonos, prop, tracinho, no carbono 1, eu tenho uma dupla ligação. Então, quando eu tenho uma dupla ligação, não vai ser mais an, vai ser en. É um hidrocarboneto, ó. Então, esse vai ser o prop 1N. Vamos fazer a letra B, né? Que é o segundo exemplo. Vê só, nesse segundo exemplo, eu já tenho um carbono que tem
ramificação e insaturação. Eu tenho uma molécula que tem ramificação, olha ela aqui, ó. E tem insaturação. Vocês estão vendo a saturação aqui? Pronto. Então, aqui, se eu começar a contar, vou escrever essa molécula aqui embaixo para vocês verem. CH2, dupla, C, CH3, CH3. Se eu começar a contar desse lado aqui, 1, 2. No meu carbono 2, eu ia ter a ramificação. Mas, se eu fizer desse lado aqui, vai ser bem melhor para mim, ó. 1, 2, 3. Ou seja, no meu carbono 1, eu vou ter a dupla ligação e no meu carbono 2, eu vou ter uma ramificação. Ou seja, não vai ser bem melhor. Por quê? Porque eu estou priorizando, tá certo? A dupla ligação com menor carbono. Então, é melhor fazer dessa forma, tá certo? Então, como seria a nomenclatura desse composto? No carbono 2, eu tenho uma ramificação, olha ela aqui, chamada de metil. No carbono 1, eu tenho uma dupla ligação, né? Então, a gente vai fazer um tracinho. A molécula ela tem 3 carbonos. Então, prop, tracinho, carbono 1, tracinho, eno. Continua aqui embaixo, eno. Então, o nome dessa molécula seria 2-metil prop 1-eno. Vamos fazer esses dois exemplos para a gente começar as funções oxigenadas. Se você olhar aí na letra C, a gente tem uma molécula que tem insaturação e tem ramificação, ó. Aqui é uma ramificação, aqui é outra ramificação e aqui é uma insaturação, que é uma dupla ligação. Então, qual é o critério que a gente tem que adotar? A gente tem que começar a contar do carbono mais próximo da ramificação. Então, se eu começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha ramificação vai estar no carbono 4. Mas se eu começar a contar desse lado aqui, ó, 1, 2. A minha ramificação vai estar no carbono 2. Então, a contagem tem que ser o carbono mais próximo da ramificação. Então, minha contagem seria dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. No carbono 2, eu tenho uma ramificação chamada metil, e no meu carbono 3, eu tenho outra ramificação chamada metil. Então, como é que vai ficar? 2,3, tracinho. Não são 2 metils, então eu tenho que usar o prefixo di. Dimetil, tracinho. Se a gente olhar, na cadeia principal tem 6 carbonos. Então, hex, tracinho, no carbono 5, eu tenho uma dupla ligação. Tracinho é uma dupla ligação é um hidrocarboneto nó. Então, como é que fica o nome do composto? 2,3 dimetil hex 5-eno. Vamos fazer a letra D agora. Na letra D, se eu começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a minha ramificação vai estar no carbono 3. E se eu fizer diferente, começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Minha ramificação vai estar no carbono 2, não é isso? Então, como é que a gente vai fazer aqui? 2, a ramificação é metil, tracinho. Na minha cadeia principal, eu tenho 4 carbonos, então vai ser but.
tracinho. No carbono 1, eu tenho uma dupla ligação, vírgula. No carbono 3, eu tenho outra dupla ligação. Então, tracinho, dieno, tá certo? Dieno, por quê? Di são duas duplas ligação. En, porque é dupla ligação, claro. E O, porque é um hidrocarboneto. Então, agora a gente vai começar a falar sobre as funções orgânicas oxigenadas, tá certo? Então, primeiro critério, para ser orgânica tem que ter carbono. E para ser oxigenada tem que ter oxigênio, né? Então, as funções orgânicas oxigenadas são aquelas funções que vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio, tá certo? Que funções são essas? Álcool e fenol são duas coisas diferentes, mas tem o mesmo grupo, OH, que é a hidroxila, aldeídos e cetonas, éteres e ácido carboxílicos e éteres, tá certo? Então, vejam só, todas essas funções vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Claro que uma vai aparecer hidroxilas, outra vai aparecer carbonila e outras carboxila. Isso vocês vão ver com o passar do tempo. Mas, a princípio, eu preciso que vocês saibam que para ser uma função orgânica oxigenada, tem que ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Primeiro, que a gente vai começar pela função álcool, tá certo? Para ser álcool, vai ter que ter um grupo hidroxila. O que é um grupo hidroxila, professora? É aquele grupo que vai ter OH. Então, se tem OH, minha gente, é uma hidroxila. Por exemplo, CH3OH, tá certo? Então, ó, teve OH, eu tenho uma hidroxila, vou ter um álcool, tá certo? Essa hidroxila, ela vai ter que estar ligado a um carbono saturado, ou seja, aquele carbono que só tem ligação simples. Se tiver carbono insaturado, eu não vou ter mais um álcool, eu vou ter um fenol, tá certo? Enol, fenol, tá certo? Vou ter coisas diferentes, tá? Mas para ser álcool, eu tenho que ter. Então, vamos lá. A gente precisa agora saber o que é um álcool primário, o que é um álcool secundário, o que é um álcool terciário. Vocês lembram bem dessa minha fala, porque a gente estudou hidrocarboneto, e aí a gente classificava o que é um carbono primário. É aquele carbono que está ligado a um único carbono. Então, aqui, ó, eu tenho esse carbono aqui, ele só está ligado a um carbono, então ele é primário, tá certo? Então, aqui eu tenho um álcool primário. Por quê? Porque esse meu carbono aqui, onde eu tenho o grupo hidroxila, tá certo? Ele só tá ligado a um carbono, tá certo? Então, ele é primário. Agora, observem. Esse carbono aqui, onde minha hidroxila se encontra, está ligado a esse carbono e a esse carbono, ou seja, ela está ligada a dois carbonos. Então, quando o meu carbono, onde a minha hidroxila está ligada, estiver com dois carbonos, tá certo? Ligado a dois carbonos, eu vou ter um álcool secundário. Agora, observa esse álcool aqui, ó. Eu tenho esse carbono aqui, onde se encontra a hidroxila, e olha quantos carbonos ele está ligado. Ele está ligado a 1, 2, 3. 3 terciário. Então, meu álcool vai ser terciário, tá certo? Aí vem a pergunta, professora, como é a nomenclatura dos álcools? Vocês lembram da nomenclatura do hidrocarboneto? É a mesma coisa. Só que no hidrocarboneto a gente começa a contar pelo carbono mais próximo da ramificação. No álcool a gente tem que priorizar a hidroxila. Então a gente tem que começar pela hidroxila, tá certo? Então vou colocar alguns exemplozinhos para vocês verem. Bom, aqui eu tenho um outro exemplo, tá certo? E desse exemplo eu poderia pedir várias coisas dele. Primeira pergunta era se isso aqui é um álcool. Muitos iam olhar para esse grupo aqui
ia dizer, é sim, professora. É um álcool porque tem hidroxilas. Outro iria dizer, professora, mas aqui tem uma insaturação. A senhora não falou que para ser álcool não poderia existir insaturação? Sim, eu falei que para ser álcool, o carbono onde o grupo está ligado não pode ser insaturado. Ou seja, não pode existir duplas ligações aqui nem aqui, tá certo? Assim não seria um álcool, porque o carbono que a hidroxila está ligado, ele é insaturado. Então, é sim, isso aqui é um álcool insaturado, tá certo, minha gente? Outra coisa que eu poderia perguntar. Isso é um álcool primário, secundário ou terciário? Então, vocês iam olhar o carbono que a hidroxila está, que é esse carbono aqui, ele está ligado a um carbono, dois carbonos. Então, se ele está ligado a dois carbonos, é um álcool secundário, tá certo? Então, aqui seria um álcool secundário. Então, como nomear esse álcool? Primeiro que a gente tem que começar a priorizar o grupo funcional. Então, se eu começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, o meu grupo funcional vai estar no carbono 3. Mas se eu fizer isso daqui, 1, 2, 3, 4, meu grupo funcional vai estar no carbono 2. Então, o correto é fazer desse jeito aqui, tá certo? Eu começar pelo carbono mais próximo do grupo funcional. Então, a gente vai enumerar assim: 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, na minha cadeia principal, eu tenho 4 carbonos. Quando eu tenho 4 carbonos, but. No carbono 3, eu tenho uma insaturação, né? Que é uma dupla ligação. Olha ela aqui, ó. 2 tracinhos. Então, em tracinho, no carbono 2, eu vou ter a função álcool. Então, but 3 em O, tá certo? É o butenol, tá? Só mais uma coisinha para vocês. Pronto, observem esse exemplo. O primeiro passo é que a gente tem que identificar que função é essa, se é um hidrocarboneto ou se é um álcool, né? Então, vou olhar para o composto e vou ver. Tem carbono? Tem. Tem hidrogênio? Tem. Mas tem um grupo aqui diferente, que é o grupo que a gente aprendeu, hidroxila. Tem O e H. Então, não é um hidrocarboneto, é uma função oxigenada. Como é que a gente vai nomear esse composto? Se fosse um hidrocarboneto, a gente tinha que priorizar, tá certo? As ramificações. Então, a gente começaria a contar daqui, ó. 1, 2. Mas não é um hidrocarboneto, é uma função oxigenada. Então, a gente tem que priorizar o grupo funcional. A gente tem que começar pelo carbono mais próximo a ele. Quem é o carbono mais próximo a ele? Esse daqui. Então, 1, 2, 3, 4. Se vocês observarem, no meu carbono 3, eu tenho duas ramificações, que se chama metil. Ó. Isso aqui é um metil e esse aqui é outro metil. Então, como é que a gente vai nomear? Vou colocar 3,3 tracinho. Não são dois metis? Então, dimetil. Tracinho. Na minha cadeia principal, tenho quantos carbonos? 4. Então, but. Só tem ligações simples, não é isso? No meu carbono 1, eu vou ter o grupo funcional OH, o grupo funcional hidroxila. Então, vou ter que dizer onde esse grupo está. Tracinho O. Então, o nome desse composto é o 3,3-dimetilbutan-1-O, tá certo? Vamos fazer outro exemplo. Vamos para nosso último exemplo. Aqui eu tenho um álcool, tá certo? Ele é um álcool saturado, só que ele é ramificado, tá certo? Então, primeiro eu vou começar pelo carbono mais próximo do grupo funcional. O grupo funcional ele está aqui, então eu vou começar 1, 2, 3, 4. Em seguida,
eu vou ver onde está a minha ramificação. Minha ramificação está no carbono 3. Então, eu tenho uma ramificação metil e outra ramificação metil. Então, 3,3 dimetil, tracinho, são 4 carbonos, não é isso? Então, but, porque só tem ligação simples, tracinho, tracinho, O. Então, 3,3 dimetil butanol, tá certo?